subsídios. Lições Bíblicas Jovens. Lição 9. Jesus e a cobiça dos homens. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, querido professor, querida professora da Escola Bíblica Dominical. Dando continuidade ao nosso trimestre, que estamos falando sobre Jesus e o seu tempo, chegamos agora à lição de número 9. E o tema que estaremos estudando é Jesus e a cobiça dos homens. Essa é uma lição doutrinária, nós vamos abordar um assunto que faz parte da vida em sociedade. Nós vamos buscar elementos nos ensinamentos do Senhor Jesus sobre como devemos considerar a figura da cobiça e como devemos nos precaver, segundo os princípios bíblicos, contra esse problema que faz parte da natureza caída do ser humano. Esta lição, ela está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico fala sobre a ganância. A ganância está intimamente ligada com a avareza. E o que é a avareza? A avareza é a sede de possuir mais, é o apego e o desejo exagerado pelos bens materiais. Nós vivemos dentro dessa sociedade em que observamos os atos de cobiça, a avareza, a tentativa de possuir mais e mais a cada dia. A explicação para esse vício moral, e isso é um vício moral, não vem simplesmente de problemas de ordem política ou de ordem social. As Escrituras Sagradas vão na origem do problema e afirmam que a cobiça, que a avareza do ser humano tem como origem o pecado original de Adão e Eva. Exatamente por isso que introduz na vida do ser humano a cobiça, a tentativa de buscar, de lucrar com aquilo que não lhe pertence. Quando olhamos para essas afirmações, nós lembramos que o Senhor Jesus também chamou a atenção para os cuidados que devemos ter com o dinheiro. O Senhor Jesus afirmou categoricamente que nós não podemos servir a 2 senhores, porque haveremos de amar a um e odiar ao outro. Não podemos servir a Deus e ao dinheiro. Obviamente que o dinheiro faz parte da nossa vida cotidiana, nós trabalhamos, seus alunos, deixe isso bem claro, eles trabalham ou buscam trabalho para que possam receber o salário adequado, a contraprestação adequada pelo seu serviço. O que as Escrituras chamam a atenção é que o amor ao dinheiro, como diz o apóstolo Paulo, é a raiz de todos os males. Então, em relação a esse tema, nós precisamos ter o máximo de cuidado. O investimento na vida profissional, na vida educativa, isso faz parte, a progressão, a melhoria de vida, comprar, adquirir aquilo que nós precisamos para ter uma vida boa, um carro, uma casa, isso faz parte da nossa vida em sociedade. O problema ocorre quando nós começamos a cobiçar demais, a querer mais do que nós precisamos, e isso muitas vezes redunda em um dos problemas da atualidade, que é o consumismo, ou seja, eu quero sempre consumir, e isso de forma inconsciente. Algumas pessoas, inclusive, acham que o consumismo, a aquisição e a compra de bens materiais lhes trará maior felicidade. E isso é um grande engano. Quando nós vamos para as páginas das Escrituras, nós vamos entender que a felicidade não se encontra em bens materiais. Aliás, a felicidade, ela se encontra no Senhor Jesus. Algumas pessoas nunca estão contentes com aquilo que possuem e por isso compram um equipamento eletrônico hoje e na próxima semana compram outro. Esse é o perigo do consumismo. Olhando para a epístola que Paulo escreve aos Filipenses,
Nós temos aqui um princípio interessante de felicidade e como nós devemos nos relacionar com os bens que nós possuímos. O apóstolo Paulo escreve assim nessa epístola, no capítulo 4 e o verso de número 11: aprendi a contentar-me com o que tenho. Acompanhe agora comigo na sua lição e peça para que um dos seus alunos, jovens em sala de aula, leia essa passagem que está aqui na lição. Está afirmando-se o seguinte: esta afirmação não é um atestado de passividade e de comodismo, é uma declaração de gratidão a Deus. Se você não está contente com o que já tem, certamente não estará quando adquirir o que pretende ter. Por isso, como cristãos, devemos agradecer a Deus por tudo o que possuímos, pois é dádiva divina. Então, é uma diretriz que nós encontramos nas Sagradas Escrituras, estarmos contentes com aquilo que nós possuímos, mas sempre buscamos melhorar a nossa vida através do trabalho digno. Um outro aspecto que nós não podemos nos esquecer e que a lição vai abordar, no tópico de número 2, é a cobiça por poder, isto é, a busca desenfreada pela fama, pelo prestígio e por status social. Não é este o padrão bíblico para os servos do Senhor Jesus. Até porque, quando as pessoas buscam esse status, estão em busca de posições sociais, isto geralmente, basicamente, é movido pelo sentimento de orgulho. E como diz o C.S. Lewis, um escritor cristão do século XX, ele afirmou o seguinte: o orgulho não sente prazer em possuir algo, mas apenas em possuir mais do que o próximo. Ou seja, nós precisamos tomar cuidado com o orgulho, porque o orgulho ele vai se introduzindo nos nossos corações e isso acaba tirando a nossa visão do reino. Por outro lado, quando olhamos também para as recomendações bíblicas, nós vamos entender que diante das Escrituras Sagradas existem alguns princípios bíblicos que nos direcionam a viver o aqui e agora e a nos relacionar adequadamente com esses assuntos que nós estamos tratando. E o tópico 3 vai falar exatamente sobre o maior no reino de Deus. Enquanto a sociedade entende que o maior é aquele que está em uma posição de destaque, o Senhor Jesus, ele deixou entrever que o maior do reino de Deus é aquele que está ali para servir. Nós encontramos exemplos nas Sagradas Escrituras de serviço cristão e nós precisamos entender essa realidade bíblica para servir ao próximo. Não buscar posições de destaque, mas de servir ao próximo. E o outro exemplo que nós encontramos também no Senhor Jesus diz respeito à humildade. Somente a humildade que nós encontramos em Cristo Jesus pode nos preparar, pode nos condicionar a vivermos uma vida adequada no tempo presente. Então, meus queridos professores, professoras da Escola Bíblica Dominical, esse tema, Jesus e a cobiça dos homens, é um tema propício para que você possa trabalhar juntamente com os seus alunos, trazendo conselhos bem práticos para a vida deles, passando pela doutrina bíblica, do pecado, do cuidado que isso afeta no profundo do coração do ser humano, mas dizendo, sobretudo, que é o Espírito Santo de Deus que capacita o homem a viver segundo essa humildade e segundo esse padrão que Deus estabeleceu para todos aqueles que o servem. E dizendo estas palavras, eu finalizo afirmando, sobretudo, que o ministério do ensino que Deus colocou na sua mão não é um ministério em vão, não. Dedique-se a esse ministério. Dedique-se a cuidar dos seus alunos. Mantenha um relacionamento próximo com os seus alunos,
Conheça-os por nome. Quais são as necessidades dele? Quais são as dificuldades que ele está passando? Visite-os e assim você terá não somente alunos da Escola Bíblica Dominical, mas irmãos em Cristo que você poderá auxiliá-los nessa caminhada cristã. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe os seus alunos, que Deus abençoe a sua igreja e que a sua Escola Bíblica Dominical seja abençoada em nome de Jesus. Amém. CPAD, 75 anos. A editora da Escola Dominical. Uma história brilhante.